Olá, está começando o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que busca discutir e debater as perspectivas e as possibilidades do nosso país. O convidado de hoje é Wellington Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Niterói, ex-ministro, atual presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB. Ministro, eu queria que o senhor começasse avaliando para onde o país está caminhando. Sei que essa é uma pergunta genérica, mas que faz um pouco de sentido na circunstância que a gente vive hoje. Está caminhando para uma solução de uma crise que talvez tenha sido, ou seja, uma das mais profundas e amplas que já vivemos, porque é uma crise econômica muito grave, na medida em que conquistas que foram duramente alcançadas, elas estão sendo perdidas e volta-se a uma situação que todos nós, sobretudo com um exemplo concreto, a geração dos meus filhos, o mais velho tem 40 e poucos anos e o mais novo 30 e tantos, 30 e poucos também, quer dizer, é uma geração, essa geração não viveu a inflação. Quando eles começaram a cuidar, mexer com dinheiro, você tinha uma economia com um grau de estabilidade muito grande e um compromisso do governo e da sociedade de manter a inflação sob controle. E eles estão tendo agora que conviver com uma coisa que eles não estavam preparados, como a nossa geração esteve. Eles estão sendo derrotados no supermercado, nos negócios dele, nos empreendimentos dele, e, de certa maneira, assustados. Isso, ao lado de uma perspectiva de um ambiente de desemprego muito amplo, muito profundo, com a indústria vivendo um dos piores momentos da nossa história. Nós que temos, talvez fora do mundo desenvolvido, das economias desenvolvidas, tipo Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, para citar algumas, o Brasil seja uma das poucas economias do mundo que tem uma base industrial sofisticada, moderna. E essa base industrial sofisticada e moderna, ela está se perdendo. Ela já não está demonstrando capacidade de conviver com a inovação, com a produtividade alta, com uma competitividade que a coloque capaz de interagir um mundo globalizado. E essa crise econômica, ela vem com uma crise política e uma crise moral, porque essa operação Lava Jato, que sucede aos problemas anteriores do Mensalão, quer dizer, cria na sociedade um ambiente que todos nós achávamos que já tínhamos superado, que é uma banalidade do uso do dinheiro público e da máquina pública de maneira mais, lamentavelmente não tenho o termo, mais descarada possível, porque você ouvir depoimentos de alguns depoentes na comissão que a Câmara tem sobre a Petrobras é assustador. Então, este quadro é um quadro que, na minha opinião, ele está se esgotando. Nós vamos ter uma solução, eu não sei qual, mas vamos ter uma solução. O senhor acha que essa solução passa pelo parlamento? Obrigatoriamente, eu creio que se tivemos perdas de natureza econômica, nós tivemos ganhos de natureza institucional. Quer dizer, a Constituição de 88, que é o grande legado do Dr. Ulisses Guimarães e, consequentemente, do próprio PMDB, ela nos tem dado uma tranquilidade institucional muito grande, muito grande. Ela tem defeitos, como toda obra humana tem, mas ela tem nos garantido enfrentar problemas econômicos, problemas políticos, até problemas institucionais e legais, sem uma quebra das regras básicas. E creio que este ambiente, este compromisso com a manutenção dessas regras, ele vai estar presente e vai presidir a solução que for encontrada. Essa Constituição também não estabelece gastos obrigatórios na área de educação, saúde, previdência social, que de alguma forma hoje já se coloca em discussão
quando se fala no ajuste necessário para assegurar a sanidade do orçamento? Esse é um fato, mas é um fato positivo, eu não acho um fato negativo. Eu creio que os ganhos que foram obtidos na formulação teórica do ponto de vista de uma Constituição moderna, com grandes compromissos sociais e com compromissos democráticos bem claros, isso tem que obrigatoriamente será revisto. Porque quando você gera um determinado programa, quando você tem uma despesa pública, qualquer que seja ela, em qualquer área, você tem um grupo social que recebe aquele recurso. Sim. Então, quer dizer, o que a sociedade vai ter que discutir, agora até em função da crise com muito mais segurança, é quais as áreas que os brasileiros estão dispostos a contribuir para que o Estado aplique, invista, gaste nela. Quando houve a eleição, a chapa vencedora, composta pela presidenta Dilma e pelo vice-presidente Michel Temer, do PMDB, sinalizava que a sua proposta era a de manutenção e de aprofundamento, inclusive, de investimentos na área social e de, digamos, não aceitação, por exemplo, de lucros abusivos dos bancos ou de ajustes que demandassem submissão a esses interesses. Isso foi discutido durante a campanha. Na gestão deste segundo mandato, aparentemente houve uma modificação, né? A pergunta é, como é que o PMDB se enxerga dentro desse cenário do segundo mandato? Olha, do ponto de vista econômico, tanto do primeiro quanto do segundo, nós, do PMDB, tivemos participação zero na formulação das políticas públicas. No primeiro mandato, então, era participação zero total. Quer dizer, tinha ministros, eu inclusive fui ministro, e que executava políticas que já estavam previamente definidas e sem ter o partido nenhuma capacidade de formular as políticas públicas que estavam sendo definidas, tanto na área social quanto na área econômica. E nem também participávamos da atuação política. No segundo mandato, em função das dificuldades, continuamos sem participar da formulação na área econômica, mas tivemos possibilidade, através de uma solicitação da presidente Dilma, que o vice-presidente Michel Temer e, consequentemente, o PMDB participasse da articulação política. Mas com muita dificuldade, porque o governo, ele, diante dessa crise, ele trata os aliados de uma maneira muito dúbia. Então, a mesma dubiedade que se observa no tratamento que é dado ao Levi, que tem, como você próprio falou, uma perspectiva, uma visão econômica totalmente distinta da visão econômica da presidente, a mesma dubiedade que é dada a ele no trato, no apoio às iniciativas que toma, o vice-presidente Michel Temer teve ao longo do processo de articulação política. Conseguimos, e a tarefa foi aprovar o ajuste, porque nós do PMDB, e aí é uma diferença de política econômica, porque nós temos lado, nós sempre fomos favoráveis a ter equilíbrio fiscal. Foi o PMDB que relatou o Plano Real. O líder do PMDB na Câmara dos Deputados foi o relator do Plano Real. E nós tínhamos a maioria que aprovou o Plano Real na época do presidente Itamar. Nós apoiamos o programa de reformas do presidente Fernando Henrique, inclusive eu fui relator da reforma administrativa. E as mudanças das regras previdenciárias, naquela época, idem. Nós apoiamos e tivemos uma participação ativa em toda a montagem da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós apoiamos o ajuste no Lula também, porque um dos mais fortes programas de ajuste que a economia brasileira viveu foi nos
dos 2 ou 3 primeiros anos do governo Lula, e o primeiro mandato dele foi um mandato para organizar a economia. Ou seja, ele manteve os compromissos macroeconômicos, os princípios macroeconômicos, que é fundado numa inflação controlada, num equilíbrio fiscal, num câmbio que seja adequado às necessidades da economia, não para controlar a inflação, ou seja, princípios que permitiram que nós obtivéssemos resultados excepcionais na área social, com a ascensão de 40 milhões de brasileiros ao mercado de consumo. Pois bem, nós apoiamos agora o ajuste. Nós nunca mudamos de posição. O PT mudou e o PSDB mudou. Na época que o Fernando Henrique era presidente, o PSDB era favorável ao ajuste e essas medidas todas que ele agora votou contrária. Na época o PT votou contra e agora o governo do PT encaminha e encaminhou essas medidas. Nós do PMDB votamos no Fernando Henrique, votamos no Lula e votamos agora da mesma maneira. Porque nós acreditamos que é importante para você gerar riqueza, produzir riqueza, você ter equilíbrio, você gastar o que arrecada. O Estado não pode continuar gastando mais do que arrecada. Não existe essa hipótese. A inflação, não existe inflação pequena. A inflação ela não é útil em nenhuma circunstância, nem quando é pequena e muito menos quando é grande. E ela pequena, havendo uma certa leniência no trato com ela, ela rapidamente fica alta, como agora nós estamos vivendo. Então nós temos esses princípios. Aí vem a sua pergunta. Esses princípios não eram princípios praticados no governo de coalizão, não havia um mesmo entendimento sobre essas questões. Sobre outra questão, nós sempre achamos que quando se vai para o processo de concessão, você não pode regular ganhos de capital. Quem regula ganhos de capital é o mercado. Ou então você não dá para você ficar no muro, no meio termo, como se quis ficar, praticar regras de economia de mercado com controle do Estado. Isso não existe nunca. E a experiência do século passado, em vários regimes, tanto em economia de Estado forte, como o comunismo, enfim, em ditaduras, nunca deu certo querer se substituir o mercado na definição de determinados valores. Muito bem. São Paulo Brasil faz um rápido intervalo e a gente volta no instante. Estamos de volta com São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que discute as perspectivas e as possibilidades do nosso país. Hoje o entrevistado é Wellington Moreira Franco, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito de Niterói, presidente da Fundação Ulisses Guimarães. O PMDB, a que o senhor atribui essa constância de lado, tem uma característica muito evidente que é uma grande quantidade de líderes regionais, né, que tem uma força importante, porém, nos últimos anos, desde, na verdade, da gestão do governo Sarney, a não realização de um comando federal. Ele chegou, inclusive, a ter candidatos após Sarney, mas não chegou lá e, nos últimos 5 mandatos, eu creio, não se dispôs a disputar a presidência. Por quê? Olha, esse é um problema gravíssimo. Porque o grande sonho da massa de militantes, dos militantes do PMDB, é eleger o presidente da República. Só que ter candidato não é uma coisa difícil. Nós já tivemos candidato. Sim. E temos bons nomes hoje para vir a ser candidato. O que é necessário é você ter uma candidatura. E na candidatura, além do candidato, você precisa hoje, eu vou citar que é a tarefa que me coube, o presidente Michel Temer me deu essa tarefa quando assumi a Fundação Ulisses Guimarães,
é preparar o partido para as eleições de 2018. Então, nós temos que ter, além do nome, nós precisamos ter um programa de governo que ele não só atenda às esperanças de mudança, de transformação, de estabilidade, e, sobretudo, a um valor que é fundamental, é a convicção, a certeza que as pessoas têm que os filhos viverão melhores do que o pai, do que ele. Porque vivemos numa sociedade em que as oportunidades são para todos. Há um ambiente de liberdade de oportunidade, de estímulo às oportunidades. E, então, nós precisamos ter um programa que gere, do ponto de vista das políticas públicas, este ambiente. Além de um programa que emocione por causa disso, e que seja coerente do ponto de vista da política econômica, nós precisamos ter o partido como um exército que conviva com o ambiente tecnológico atual, que é absolutamente diferente dos anos anteriores. Os 10 últimos anos, do ponto de vista da comunicação, mudou barbaramente. Para você ter ideia, o PMDB ainda não tem um cadastro que seja confiável, que permita fazer com que o militante participe de deliberações, de políticas e até de projetos na Câmara online. E hoje você já tem tecnologia para isso. E você só terá condições de ter um partido com uma candidatura forte se você criar isso, se você tiver acesso a essas tecnologias e divulgá-las, democratizá-las, para que todos possam vir a ter. Nós precisamos também ter um nível de organização que permita que a nossa regra, e é uma regra que nós temos 50 anos, e que ao longo desses 50 anos nós deixamos isso claro. O único compromisso do PMDB é com o Brasil. O PMDB tem demonstrado ao longo desses anos todos compromisso com o Brasil. Alguns chamam isso de governabilidade, outros chamam que gosta de ficar em qualquer governo, outros chamam... Como nós não temos condições de ainda eleger o presidente, nós, em todas as crises, em todos os momentos de dificuldades, porque temos uma base parlamentar muito sólida, majoritária ao longo desses anos todos, nós servimos ao Brasil. Nós não temos medo de servir ao Brasil. O PMDB ele é firme, tem firmeza em enfrentar os desafios que o país apresenta. Agora, nós precisamos que isso se dê não mais em função de coalizão, como fizemos agora. Apresentamos em 2010 a campanha da presidente Dilma, que o Michel Temer foi o vice, um programa, uma proposta, inclusive com várias iniciativas econômicas, que não foram aceitas, agora estão sendo aceitas, porque depois dessa realidade, mas na época não foram aceitas. E que mostra que nós temos uma visão diferente. Então nós queremos que agora ter alguém que aplique a nossa visão, que permita que a gente retome os compromissos macroeconômicos, que toda a política de controle da inflação, de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, de um Estado que seja enxuto, mais eficaz, possa isso vir a ser realidade. Nós não queremos mais sermos uma força secundária e estamos nos preparando para isso. O PMDB comanda hoje a Câmara e o Senado. Existe um traço de união entre o comando dessas duas casas e o PMDB que está no governo? Olha, entenda uma coisa. Comandar... O PMDB sempre foi, você é um historiador, antes de jornalista, ou até mais pesquisador do que jornalista, você sabe que o PMDB ele é talvez o único partido desses todos que nunca teve dono. Nunca, nós vamos fazer 50 anos. Dr. Ulisses, quando quis ser candidato a presidente da República, teve que concorrer numa convenção contra 3. Tivemos 4 candidatos a presidente da República. E o Dr. Ulisses era a maior liderança do partido, porque nós não temos dono.
Nós fomos um partido que nos fortalecemos, fomos criados nas eleições. Na ditadura você só elegia municípios pequenos. Então nós temos uma capilaridade imensa porque nós começamos no município pequeno. Só depois, quando houve a possibilidade da a quebra da lei de segurança, é que os municípios médios puderam eleger, nós começamos a ganhar médios. Aí, quando houve capital, ganhamos capital e, enfim. Então, nós temos, diferentemente dos outros partidos, um compromisso com os interesses locais. O Brasil, para nós, é uma realidade que se realiza no município, na rua, na esquina. As pessoas, sobretudo a imprensa, reclamam muito de uma certa falta de unidade do partido em função de lideranças regionais, que, na realidade, isso expressa a história democrática do partido. E isso é que dá a força do partido, do ponto de vista eleitoral, vem exatamente daí. É o compromisso que o deputado, que o prefeito tem com a sua comunidade, e esse compromisso, a direção nacional, ela não tem poderes políticos, até tem poder formal, mas politicamente ela não tem condições políticas de atropelar os arranjos estaduais e municipais que refletem as demandas e os anseios daquela comunidade. Então, essa força, ela se expressa na Câmara, ela se expressa no Senado. O presidente da Câmara e o presidente do Senado, antes de ser um militante de um partido, ele tem que representar o conjunto da casa. Agora, o que nós vemos, do ponto de vista mais geral, é que com os dois presidentes que lá estão, o Congresso brasileiro passou a ter protagonismo. Desde a ditadura, que não tinha, porque vinha a ditadura, depois da ditadura criou-se o Instituto da Medida Provisória, e a medida provisória, na realidade, era o decreto-lei, e aí o Congresso ficava só votando medida provisória, e os deputados fazendo emendas às medidas provisórias para ter suas propostas. Agora, só agora, com eles dois, o Congresso volta a ser uma referência de deliberação política, de deliberação legal. E eu acho isso um ganho que nós não devemos perder. Não importa se há, de vez em quando, um desaguisado do presidente da Câmara com a presidente da República, do presidente do Senado com o presidente da Câmara com o presidente da República. Isso é do jogo. A democracia é ruidosa, ela não é silenciosa. O consenso é uma utopia autoritária. Você só tem consenso quando você tem alguém que diz isto. Aí tem consenso. Na democracia você tem maioria. Então eu creio que o grande ganho que nós estamos vendo com as duas presidências do PMDB é que o Congresso voltou a ter protagonismo. Ministro, mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a instantes com São Paulo, Brasil. Estamos de volta com São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje entrevistando Moreira Franco, ex-ministro, ex-prefeito de Niterói, ex-governador do Rio de Janeiro, presidente da Fundação Ulisses Guimarães. O senhor começou a sua vida política no movimento estudantil, ainda secundarista, na AP, que era uma organização católica de esquerda. Né? Foi antes. Não tinha, não tinha nem AP. Nem AP. Foi a primeira participação que eu tive, inclusive, houve no Rio de Janeiro, em 57, no governo do Juscelino, logo nos primeiros anos do governo do Juscelino, acho que foi em 57, uma greve de bonde. Sim. Que parou o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, a ligação do centro com a Zona Sul se dava todo pela Praia do Flamengo e Botafogo, não tinha aterro, não tinha essas coisas. E ali o bonde era o transporte fundamental. Então, houve uma greve, um aumento de passagem, e nós, secundaristas, enfim, o movimento secundarista, a AME se colocou contra, e aí, sabe como é que é? Eu tinha 12 anos,
talvez um pouco mais, um pouco menos. E descobriu-se que se você colocasse rolha no trilho, o bonde descarrilhava. E eu era muito ativo, coisa e tal, eu comecei a colocar, participar daquela movimentação toda, que a cidade fechava. Foi uma coisa terrível, terrível. Acabou a UNE entrando. A UNE entrando para... E aí foi convocada pelo Juscelino e foram, um grupo grande de estudantes foi chamado ao Palácio do Catete, né? E lá foi o presidente da UNE e vários secundaristas, e até eu fui, como eu era ativo, você sabe que há toda a cooptação política se dá muito em função da capacidade da ação, não é isso? Sim. E, então foi a primeira vez que eu vi como é que essas coisas se processavam no campo da negociação política. E duas coisas nesse momento até compartilho contigo. Uma, que o presidente Juscelino chegou para o presidente da UNE e disse: meu filho, sente aqui na minha cadeira. O natural era eu, inclusive, não vai sentar na cadeira do presidente da República. Sim. Mas ele sentou. Sentou, o Juscelino tomou um susto e vira-se para ele e disse: vem cá, ou você acaba com essa greve, ou os militares vão me dar um golpe, porque havia uma pressão sobre de golpe muito grande nessa época, né? Não queriam que o Juscelino concluísse o governo. E depois acabou tudo, coisa e tal, e foi o Juscelino fazer uma visita de agradecimento na sede da UNE, que era perto do Palácio do Catete, né? E então ele entrou lá, o auditório da UNE cheio, ele entra no corredor central e ele, debaixo de vaia, não ia querer entrar no ambiente estudantil debaixo de aplauso, né? Vai, o auditório em cima, vai. Ele vai, sobe lá o palco, fica tomando vai, olhando. Aí pega o microfone e diz: feliz o povo que tem a possibilidade de ter os seus jovens vaiando o presidente da República, porque esse povo vive na democracia. Aquelas mesmas pessoas que estavam vaiando aplaudiram. E aí as coisas começaram. E como é que começa a sua participação como político, efetivamente? Em 74, eu tive fora, né, onde fiz meus estudos de pós-graduação. Voltei em 72, comecei a dar aula na Universidade Federal Fluminense de Economia, né, eu dava aula de Sociologia na Faculdade de Economia. E ali eu fui para o MDB Jovem e acabei, em 74, sendo candidato a deputado federal. Aliás, fui o deputado federal mais votado naquela época, uma coisa inédita, de mais de 100 mil votos. E aí começou. Aí teve primeiro prefeito eleito de Aí Niterói, depois, exatamente, depois prefeito. Depois o governo no Rio de Janeiro. Depois o governo do Rio. Derrotando o Darcy Ribeiro, né, na sucessão do Brizola. Depois o deputado federal. Teve 3 mandatos como deputado. Agora, por que o senhor abandonou, ou pelo menos essa declaração, a ideia de cargos executivos, enfim, de se concorrer em 2006? Não, o que é o seguinte, a Câmara mudou muito, sabe? E o mandato, esse último mandato meu, foi um mandato que é muito ruim. Não só para mim, mas para todo mundo, porque foi exatamente o mandato do mensalão. Então a Câmara se transformou em um tribunal. Eu não quis ser advogado, eu nunca quis ser advogado. Eu tenho muita admiração pela ciência jurídica, pela atividade intelectual, pelo esforço de formulação que a atividade intelectual do advogado impõe, mas não é uma coisa que me agrada julgar as pessoas, condenar as pessoas. Eu nunca quis ser isso. Nunca fiz política dessa maneira. E, na realidade, a Câmara virou isso. Ao invés
dos malfeitos serem resolvidos no Poder Judiciário, onde deveria ser, e a Câmara cuida da coisa política, a Câmara passou a ficar cuidando de malfeitos, com inquéritos, levantamentos e votação. E eu fui, no movimento estudantil, eu fui contemporâneo do Zé Disseu. O Zé Disseu, ele foi, o Jean Marc, que era o presidente da UNE, que foi eleito aqui, era de AP. O Zé Disseu não era, mas o Jean Marc era um amigo, coisa. Eu acabei convivendo com ele por força da minha atuação como dirigente de AP. Pô, então é uma coisa de um grande constrangimento, eu lá vendo um cara que esteve comigo como jovem, adolescente, pô, na ponta de uma fila, pedindo voto, sendo julgado, e acabou sendo cassado. Não é isso que é o mandato. O mandato não pode ser isso. O mandato não pode ser... nós temos que fazer um esforço enorme para fazer com que o Congresso volte a ser uma casa de formulação de políticas públicas, de discussão de políticas públicas, de avaliação da ação de governo, de políticas públicas, e deixar que o Poder Judiciário ele cumpra o seu papel de julgar, de investigar com o Ministério Público, a polícia, e ter todos os procedimentos, condenar, e aí sim o Congresso entra para, se for um deputado condenado, ele, está entendendo, não poderá ter mandato. E é a consequência natural. Agora, esse processo ser levado para o Poder Legislativo transforma a Câmara num grande júri. E não foi e não tem sido e não será positivo, não será benéfico para a democracia brasileira. Muito bem, mais um rápido intervalo. São Paulo Brasil volta daqui a instantes. São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, que debate os problemas e as perspectivas do país, conversa hoje com Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Niterói, presidente da Fundação Ulisses Guimarães e ex-ministro de Estado também. Como é que é possível fazer um programa que tenha mudança e estabilidade ao mesmo tempo, a partir desta enorme legião de PMDBistas que tem preocupações tão localizadas? Olha, essas preocupações localizadas, elas se refletem mais nas políticas públicas, em recursos para você executar a proposta de programa geral, e não no programa geral. As demandas que o país precisa, elas são comuns. As pessoas querem emprego, as pessoas querem saúde de qualidade, as pessoas querem educação inclusive no ensino básico, no ensino fundamental, para que você possa melhorar a produtividade, a qualificação da mão de obra brasileira. As pessoas querem ter acesso à cultura, as pessoas querem viver num ambiente de igualdade de oportunidades. E isso aí se adequa a você ter um volume de recursos públicos que define esses programas, e aí você vai aplicar esses programas. Essa divergência que você fala, ela vai se dar quando da aplicação do programa e não na formulação do programa. O programa nós vamos formular e temos todas as condições, como todos os programas são assim, de modo geral. O senhor disse que o PMDB sempre ficou a favor do Brasil. Ser a favor do Brasil neste momento é apoiar a presidente Dilma ou é ser oposição a ela? Olha, ser a favor do Brasil primeiro, você entender que afastar um presidente da República não pode ser uma coisa banal. Não se pode banalizar os mecanismos que estão definidos na Constituição para afastar um presidente da República porque ele está com 3% ou com 4% de aceitação popular, ou porque está as pessoas avaliam ruim o governo. Então, o afastamento de um presidente tem que ser algo inquestionável.
Ou seja, tem que ser criada condições políticas, existirem condições políticas, para que, de maneira inquestionável, a sociedade olhe e diga não dá mais, como foi no caso do Collor. Mas é algo que a gente deve almejar? Almejar, eu nunca. Só doido. Mas ninguém almejava tirar o Collor. Você que acompanhou e cobriu aquilo sabe disso. Mas chegou um certo momento que era inquestionável, não dava. Mas com uma diferença, né? Ele não tinha um partido da dimensão do PT por trás, por exemplo. Mas isso aí, isso é outro problema. O fato, a inquestionabilidade da permanência de um prefeito, de um presidente da República, de um governador, ela é definida por regras legais, independente de partido forte ou de partido fraco. Porque se nós formos querer acomodar essas regras a cada situação política, você não vai ter regra. Você vai ter acomodação. Então, voltando à sua pergunta original, eu acho que não se almeja e não se deve almejar a retirada de presidente, de governador e de prefeito. As circunstâncias políticas do momento, da conjuntura, elas acabam definindo. E o que nós estamos vendo aqui é que esse problema de impeachment, ele passou a fazer parte da agenda, inclusive colocado pelo Palácio, pela Presidente da República. Ela colocou a questão do impeachment na agenda do debate político. Eu, por exemplo, quando isso ocorreu, eu achei um erro, até falei dentro do partido, não cabe ao governo tomar essa iniciativa. Mas, enfim, tomou. E esse é um problema que vem aí. Agora, nós do PMDB, nós não estamos conspirando, nós não estamos trabalhando para criar uma situação inevitável. Agora, nós estamos observando, nós estamos avaliando, nós estamos vendo que as perdas econômicas, sociais que a sociedade brasileira vem tendo, elas estão crescendo. E isso tem que parar. Nós temos que encontrar instrumentos de política pública que permita que o governo opere como governo, governe, para que esses prejuízos que já começam a bater na porta de milhões de brasileiros, eles se afastem da vida de cada um de nós. Vamos fazer mais um rápido intervalo e São Paulo Brasil volta daqui a instantes. São Paulo Brasil é um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo para debater e discutir as perspectivas e as possibilidades do país. O entrevistado de hoje é Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, ex-ministro do governo Lula, do governo Dilma, né, da Aviação Civil, na Secretaria da Aviação Civil, e ex-prefeito de Niterói, o primeiro eleito pelo voto direto, atualmente presidindo a Fundação Ulisses Guimarães, Fundação de Estudos do PMDB. Ministro, essa questão em que a gente vive hoje, digamos, reduz o seu otimismo? O senhor acha que o Brasil vive uma crise que pode fazer perder uma década ou é uma nuvem passageira? Não é nuvem passageira. Não é nuvem passageira. Por quê? Porque é muito grave. É muito diferente. O mundo mudou muito. A economia brasileira, o grau de integração das economias no mundo globalizado é uma coisa brutal. No caso brasileiro, mais ainda, como eu já disse aqui, nós somos o único país fora do grande que tem uma estrutura industrial, que tem uma economia sofisticada, complexa. Nós temos no agronegócios, por exemplo, se não fosse essa infraestrutura deplorável, a nossa capacidade de competir é brutal. A competitividade faz com que, por cada metro quadrado, cada hectare, você tenha uma produtividade imensa, muito maior do que dos Estados Unidos e de outros países. Mas se perde muito porque
porque é uma infraestrutura absolutamente predatória. Então, nós temos que resolver essas questões. E essas questões, você tem, do ponto de vista da política econômica geral, ou seja, dos fundamentos macroeconômicos e das alternativas e do trato de determinados instrumentos de política econômica que foram errados. Hoje está se tendo que consertar os erros que foram cometidos, e esses erros eles nos colocam numa situação de muita dificuldade. O esforço que vamos ter para reorganizar a economia brasileira vai ser muito grande, porque você vai no setor petróleo, nós que tínhamos em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, certamente, se não o primeiro, o segundo polo, núcleo de produção de óleo e gás do mundo, está arrebentado. Nós temos município como Itaboraí, onde estava sendo construído o polo petroquímico, que tem 25 mil pessoas na rua, num município pequeno, desempregado. E isso você vai proliferando. Toda a cadeia de óleo e gás foi ao chão. Aí você vai para o setor elétrico, problemas gravíssimos no setor elétrico. Aí você vai para o setor de açúcar e álcool, idem, nós tivemos uma presença muito importante no mundo e até uma contribuição para o meio ambiente, nós destruímos esse setor. E aí você vai andando e você vai encontrando essas dificuldades. Então nós vamos ter que ter muita serenidade e muita firmeza para definir um rumo com clareza, com começo, meio e fim, e que as pessoas possam compreender qual é o rumo que está se adotando. Não é só ajuste fiscal. Ajuste fiscal não resolve. Ajuste fiscal não resolve. Ajuste fiscal é uma ferramenta para te permitir que você possa olhar o futuro e dizer: eu quero alcançar aquele ponto, com a reorganização do nosso parque industrial, com o aumento da produtividade, com a modernização da nossa legislação, com a diminuição da máquina pública. Ou seja, isso tudo deve acontecer antes de 2018? Tem que acontecer, claro que tem que acontecer. Você veja, se você compara o que nós éramos, do ponto de vista dos números, o que nós éramos no final do ano passado, começo deste ano, e a situação econômica atual, você vê que a profundidade e a extensão do esgarçamento, da degradação desses números. E se isso não for interrompido, isso não para. E não para, e é bola de neve, quer dizer, ela vai crescendo. Isso não vai diminuindo com o tempo. Ele cresce, então tem que ter um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão vai exigir medidas muito, muito duras. E estão exigindo. Hoje, os dirigentes do Brasil estão sendo convocados para tomar medidas duras. E é preciso que essas medidas elas venham com uma cobertura de credibilidade enorme, para que as pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, porque hoje a economia é uma coisa só, elas confiem no rumo que está se dando e nas pessoas que estão tocando esse rumo. Muito bem. Fazemos mais um rápido intervalo. São Paulo, Brasil, volta já já. Estamos de volta com São Paulo, Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje entrevistando Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Niterói, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, deputado federal por 3 mandatos do PMDB. Ministro, eu queria começar com uma pergunta que tem a ver com com as coisas que eu ouvi ao longo de toda a vida, né, dizer que o Brasil é o país do futuro. A gente cresceu ouvindo isso.
Ainda assim, qual é o futuro do Brasil? O que o senhor imagina? O país imagina ter daqui a 20, 30 anos? E às vezes a gente fica falando 1h30 sobre a realidade momentânea e acaba deixando de pensar no futuro. É um risco da gente ficar fazendo um pouco de futurologia, mas vale a pena correr. Olha, eu creio que se nós compararmos... Eu vou dar um fato. Eu nasci em Teresina, Sim, Piauí. Sou piauiense. E nasci em 44. Isso. Então você veja, naquela época, a minha rua era calçada. Mas tinha a praça, onde tinha o Palácio do Governo, a Catedral, a polícia, enfim, os aparatos lá. Uma parte um pouco além calçada, e a minha rua era a última rua de uma circunferência calçada, que era calçada, com o serviço de água precaríssimo, iluminação nenhuma, a rede escolar fraquíssima. Eu tive um grande colega meu, nascemos no mesmo ano, na mesma rua, e fizemos todo o curso primário juntos. É um rapaz que suicidou-se, mas foi um grande poeta, um dos importantes na música popular, o Torquato Neto. Nós tivemos professor particular, porque não tinha escola. Então é o seguinte, hoje você tem, 70 anos depois, você tem uma realidade totalmente distinta. Do ponto de vista urbano, da mobilidade, dos recursos, dos meios, do acesso à tecnologia, das oportunidades sendo dadas. No Piauí, por exemplo, que você tem nessas competições escolas que reiteradamente ganham em matemática, Sim. Que é importantíssimo. Pois bem, então mudou, tem mudado. Eu acho que nessa crise toda que nós estamos vivendo, nós aqui estamos com um tempo razoável de conversa, e nós não falamos em general, não falamos em militar. Isso é um grande avanço. A história do Brasil do século passado foi uma história que se falava pouco em Constituição. E mais em general. E mais em general. Se entendia mais do almanaque do Exército. Exatamente. Do livrinho do Dutra. Exatamente. Hoje as Forças Armadas cumprem as funções que lhes são dadas, e acho até que precisam de mais recursos, porque o nível tecnológico nosso é baixo, e nós precisamos de ter proteção para dar cobertura à economia. E você está vendo que o mundo, hoje, os movimentos migratórios, eles são geradores de grandes conflitos econômicos e sociais. Então nós precisamos saber que é necessário ter condições de nos proteger, mas nós avançamos. Então eu creio que o futuro vai ser um futuro que vai melhorar a qualidade de vida da sociedade brasileira. Agora nós precisamos ter coragem para fazer isso. Isso não vai ser de graça. Isso não vai ser fruto da vontade de um gigante que estava adormecido. Não vai ser. Vai ser fruto de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, de algum sacrifício, de muita firmeza e de muita coragem. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você que está em casa. Voltamos na próxima semana, no mesmo horário. Até lá.